Obrigada, Bruno. Antes de mais nada, agradeço pelo teu trabalho, da Cris, que tem sido um trabalho intenso, né? Parece que o trabalho é meu, mas não existiria esse momento aqui sem o trabalho de vocês, que custa tantas horas, quase quantas horas me custam para fazer, para finalizar o texto que eu apresento, né? Então, vamos seguir no modelo, né, no molde. É uma leitura, eu sei que é bastante cansativa para os tempos atuais, mas não é possível apresentar uma densidade de reflexões com figurinhas, tá? Então, figurinhas é mais para a gente se distrair, se divertir, relaxar e descansar a mente. Só que eu estou aqui numa investigação há 5 anos, pelo menos, há mais de 30 como estudos, né, que eu lecionei a filosofia política nos cursos de filosofia por 15 anos. Então, eu tenho mais de 30 anos de estudo sobre os regimes totalitários, o fascismo, o nazismo, o racismo, e 30 anos de estudo sobre o especismo. A minha apresentação hoje, ela está vinculada, teoricamente, conceitualmente, aos dois conceitos das duas leituras anteriores, ao conceito de supremacismo e ao conceito de fascismo. Então, nesta leitura de hoje, eu não estou abordando a questão da sensibilidade dos animais à dor, ao sofrimento. Eu estou abordando uma outra questão que eu considero uma questão fundamental como filósofa para todas as pessoas que atuam no movimento de defesa dos animais. É preciso a pessoa ativista, é preciso que ela compreenda a sua própria estruturação conceitual. Se a gente vai para o ativismo com os esquemas conceituais tradicionais, nos quais a gente teve a mente formatada, e não tem consciência deles, a gente vai fazer coisas pensando que está defendendo os animais, e pode ser que não, pode ser que está atrapalhando o caminho. Então, o que eu estou investigando nos últimos anos é a questão de como é que nos tornamos tão insensíveis à questão da dor e do sofrimento dos humanos, e como é, quando vem a resposta, como é que nós estamos tão insensíveis há milênios à questão da dor e da matança dos animais. Então, a abordagem de hoje vai começar com uma leitura de uma lista de 18 casos. Isso foi extraído de entrevistas que os cientistas fizeram com veteranos de guerra. Então, o que eu quero mostrar com essas primeiras 2 páginas de leitura é que nós temos uma estruturação que é praticamente universal em todas as culturas, e essa estruturação é: degradamos a figura, desfiguramos os animais, para, em seguida, facilitar, desfigurar os humanos, usando esses animais como selo, como etiqueta colada à testa. E ao desfigurarmos os humanos, então, isso é um movimento dialético, né? Essa trama é dialética. Ao desfigurarmos os humanos, chamando eles disso e aquilo, e vamos ter bastante casos ao longo do texto, nós estamos reforçando o supremacismo da espécie humana sobre as espécies outras não humanas. E estamos também abrindo os portões para o fascismo, porque uma coisa é você ser um supremacista, se sentir o bambambam, o máximo, mais que todos, acima de tudo. Outra coisa é você partir para o movimento de exterminar aqueles que você acha que não estão à sua altura. Isso vale para outros humanos e vale para todos os outros animais que exterminamos. Então, vamos ao trabalho. Vou começar com essa leitura, tá? Do que os soldados veteranos de guerra declaram a respeito de como eles, que emoções e que conceitos eles aplicam no momento da guerra, em que eles têm que matar outro jovem humano, ou têm que matar a população civil. Então, onde é que eles sentem força? De onde eles extraem essa força emocional
que sempre é uma força moral. Então, o que eu vou trabalhar hoje é a brutalidade especista na linguagem supremacista e fascista. Então, os cidadãos da Nova Guiné referem-se a seus inimigos como moscas de estrume, lagartos e vermes. Japoneses denominavam os americanos Meiriken, que é um som com American, só que Meiriken, em japonês, significa cachorro louco. Soldados japoneses estupravam mulheres chinesas, isso na Segunda Guerra Mundial, reconhecendo-as como seres humanos, no ato do estupro. Na sequência, quando elas eram evisceradas com a espada, eles as consideravam porcas. Soldados estadunidenses pensavam nos japoneses como símios, macacos ou ratos, por vezes como insetos, como formigas gigantes armadas, como baratas e camundongos. Tudo isso está entre aspas, tá? Estadunidenses, depois do 11 de setembro de 2001, passaram a se referir aos terroristas islâmicos como um enxame de baratas se reproduzindo e invadindo os Estados Unidos. Jornalistas costumam caracterizar os terroristas, os inimigos militares e os líderes estrangeiros a serem derrubados ou eliminados como animais presa. Muçulmanos da antiguidade denominavam os judeus como porcos, macacos e ratos. Cristãos, no final do século XV, portanto, lá nos idos de 1400, sob o governo de Fernando e Isabel, denominavam os judeus forçados ao batismo cristão de marranos, que significa porcos. Aos mouros, também forçados ao batismo cristão por eles, pelos católicos portugueses, eles chamavam de lobos, corvos, cães e ervas daninhas. Indígenas norte-americanos eram desumanizados por um advogado puritano inglês no início do século XVII, como moscas, ratazanas, ratos ou enxames de piolhos. George Washington considerava os povos nativos da América do Norte lobos, bestas presas a serem caçadas. O filme de propaganda nazista, ao qual já me referi nas sessões anteriores, dirigido por Goebbels, O Eterno Judeu, ou Judeu Eterno, retrata os judeus como um enxame de ratos. Eichmann os considerava tão valiosos quanto ratos e piolhos. Um promotor de justiça estadunidense, em 1741, propôs uma taxonomia para as espécies africanas. Então, eram 4 espécies saídas do continente africano. Uma, a dos negros. 2, a dos orangotangos. 3, a dos grandes símios. 4, a dos babuns. E 5, a dos macacos. Aqui no Brasil a gente fala tudo macaco, né? Não distingue, mas vamos pensar que o macaco é que tem a cauda longa, aquele menor, né? E os outros são primatas. Alemães colonizadores da Namíbia entre 1904 e 1908 denominavam os namíbios de babuns e criaram campos de concentração nos quais eliminaram 60 mil hereros e 10 mil namas, 2 etnias namíbias, além de 250 mil outros namíbios de etnias diversas. Portanto, quando eles criam os campos de concentração para eliminar todos os que eles não queriam mais que fizessem parte da sociedade germânica, eles já tinham a experiência dos campos de concentração e de extermínio que eles tinham inaugurado na Namíbia 20 anos antes, 25 anos antes, né? Turcos, entre 1915 e 16, eliminaram 1,5 milhão de armênios cristãos, aos quais designavam ratos, cães e porcos. Em seus discursos, Hitler denominava os judeus de germes, transmissores de germes, vetores de
doenças, agentes em decomposição, fungos, larvas, pragas, ratos, peste sifilítica, envenenadores de sangue, sanguessugas e parasitas. Você pode ver que o vocabulário do Hitler, em seguida a gente vai ver que ele fica naquela categoria que eu vou fazer lembrar em seguida. Chineses maoístas denominavam seus prisioneiros de porcos, cães, vampiros, e as prisões nas quais eram encarcerados eram denominadas de estábulos. No ano de 1994, veja, estamos aqui, não é mais lá durante a guerra, não. Aqui bem mais próximo de nós. Claro, alguns de vocês não eram nascidos ainda, para mim isso é muito próximo. No período de 3 meses, 1994, os Hutus, agricultores, exterminaram 800 mil Tutsis, pastores e seus defensores. Os Hutus referiam-se aos Tutsis como baratas, ratos, vermes, cobras, pragas e doenças. Os Tutsis, por sua vez, os que foram eliminados, né, quase 1 milhão, referiam-se aos Hutus como macacos, gorilas, degenerados, monstros carnívoros, hienas, que é considerado o animal mais contaminado porque come cadáveres em processo de decomposição. E, por fim, o último exemplo, supremacistas árabes. Eliminaram 400 mil pessoas no Sudão. Até hoje o Sudão está lá numa matança sem fim. As milícias árabes denominavam suas vítimas, os sudaneses, de cães, filhos do cão, jumentos pretos, macacos pretos, cães pretos. Então, vamos agora à parte teórica. A degradação dos animais no vocabulário supremacista e fascista. Reduzir o valor da vida animal ao uso humano, a um valor meramente instrumental ao longo dos milênios, acostumou-nos a ver os animais como fragmentos do que eles de fato são, não como pessoas expressando plenamente suas almas em seus ambientes apropriados. Olhar para um animal e ver ali uma coisa que se move, um semovente, conforme está na literatura jurídica brasileira, né, facilita o desprezo pelo bem próprio dele, por seu contentamento de viver. Entendo contentamento como o prazer inerente a todos os seres vivos sencientes que, para se preservarem vivos, precisam estar em contínua interação com seus pares sociais e seus ecossistemas ambientais próprios. Poder desenvolver-se faz parte da expressão do animal. Gozar a liberdade de se desenvolver no modo de sua espécie e a seu próprio modo pessoal é uma liberdade fundamental para todos os animais. O gozo dessa liberdade é a fonte do contentamento de um animal, pois, para ter certeza de estar fazendo a coisa certa, o animal precisa sentir uma confirmação interna nele mesmo, uma emoção, a do acerto. Quando encontra comida, quando encontra um abrigo, quando se defende, quando defende seus filhos do ataque de predadores, dá um alívio, um contentamento de viver. A essa emoção de estar preservando a própria vida, chamo de contentamento. A palavra carreia o contentar-se em seus limites e o arriscar-se em seus saberes, inovar sua busca a cada dia e a cada mudança ambiental e sentir-se recompensado por ter acertado na mudança que faz. Isso é o que permite a evolução de todas as espécies, sem exceção. O fascismo, ao fragmentar sujeitos humanos que visa exterminar, faz o mesmo que os humanos fazem aos demais animais. Aplica-lhes uma etiqueta, classifica-os em uma faixa, reúne o coletivo que tem aqueles traços marcados para o descarte e os denomina com uma só palavra, eliminando todas as singularidades, estereotipizando-os. Supremacismo e fascismo estão enraizados em estereótipos especistas, não o contrário. Para serem adotadas como ideologias da matança genocida de animais humanos,
supremacismo e fascismo recebem inspiração do especismo, que, desde sempre, naturalizou a matança zoocida de seres sencientes com desenhos e propósitos diferentes dos humanos. Esta é a tese norteadora da leitura de hoje. Faz parte da retórica indignada quando um humano é tratado com brutalidade, afirmar que ele, aspas, foi tratado como um animal. Tal retórica aponta o erro em se tratar cruelmente um ser senciente da espécie humana, mas, ao mesmo tempo, reafirma o direito e a legitimidade humana de tratar cruamente animais sencientes não humanos. Quando faz o como um animal, está afirmando, assim se trata o animal, não o humano. Então, está reafirmando o especismo, essa expressão, né? É uma expressão antropocêntrica, humanista antropocêntrica que leva à crueldade contra os animais. É, portanto, uma retórica especista fermentada no antropocentrismo humanista que elege os humanos como seres, aspas, acima de todos os animais e lhes atribui um valor, o da dignidade, do qual priva os não humanos. Antes de os humanos serem tratados como, tudo entre aspas agora, só não vou repetir em cada palavra, ratos, porcos, vacas, galinhas, macacos, raposas, hienas, urubus, águias, lobos, antas, foi preciso ter violado a dignidade do animal não humano. A estratégia fasci-especista é, primeiro, produzir uma caricatura do animal escolhido para flagelar o humano. Para isso, o recurso empregado é o mesmo do escorço na arte do desenho ou da manipulação da imagem, quiçá na arte da caricatura. Toma-se um segmento da imagem, amplifica-se ele e projeta-se o resto da imagem em miniatura. O escorço do animal é então usado para atirar na cara do humano a imagem do que ele é na mente de quem o xinga. Mas nem o animal é seu traço escorçado, nem o humano é a representação da deformação do animal. Quem distorce e escorça os outros, entre aspas, não humanos e humanos, é o acusador fascista. Ele manipula a imagem do humano agredido, tanto quanto dá por direito absoluto seu, há milênios, escorçar a imagem do animal escolhido e a usar para agredir o humano. Na estruturação mental, onde se firma toda a estruturação moral, temos categorias para objetificar os animais. Lembrem lá do módulo 1, né, da leitura 1. Animais para comer, para ter e usar, para desprezar e exterminar. Animais não humanos estão capturados nesses mapas mentais por uma das armadilhas conceituais especistas, que podem ser elitistas, eletivas e, acrescento, e aqui pela primeira vez estou apresentando essa nova classificação do especismo, criei por conta desse curso, então um especismo exterminista, que todo mundo tem omitido, né? Ninguém fala do extermínio, que é uma forma de especismo, a do exterminar os animais da vida. Tanto quanto o estão os humanos que não se parecem conosco, os que vivem longe da nossa vista ou com quem não nos familiarizamos, portanto, seres que julgamos não merecer nosso respeito, consideração ou mesmo qualquer afeto. David Hume, faço lembrar, em seu livro Investigação sobre o Entendimento Humano, publicado em 1748, conclui que nossos sentimentos morais são modelados positivamente, somente quando os sujeitos aos nossos atos atendem àquelas 3 exigências: semelhança, proximidade e familiaridade conosco. Os que não nos causam estranheza, essa é uma moral bem infantilizada. É a moral da família,
né? Só respeito a quem é da minha família, que depois se estende da minha tribo, depois se estende do meu grupo, e assim por diante, né? As faces, né? As faixas. Nossa relação com os animais não humanos passa por filtros da mesmíssima ordem. Aprendemos a defender os animais que conhecemos, os que convivem conosco e os que mais se parecem conosco. Esta é a base do especismo. Contudo, usamos uma categoria distinta para animais que podem ser ou de fato são, sob certas circunstâncias, nocivos à nossa saúde, à saúde dos, aspas, nossos animais ou a do ambiente natural onde vivemos com os animais domésticos e domesticados. O parâmetro da classificação do valor da vida deles é sua utilidade para nós, para completar a discriminação a animais dos quais expropriamos todo o valor. Esses sequer entram na hierarquia castista de valor da vida, dos eleitos para estima, dos que apreciamos e admiramos e dos que desprezamos. Nutrimos contra eles intensas fobias. Aqui entra em cena o especismo exterminista, aquele de todos os tipos de animais que Hitler cita em seus discursos contra os judeus. Então, elitizar, eleger para uso e estima ou exterminar. Esses são os três movimentos emocionais que a nossa mente vai incorporando. Bem, de arma em punho, os assassinos profissionais de animais, e eu tomo emprestada essa expressão, assassinos profissionais de animais, da autora e cientista Lucy Cook, né? Que eu mostrei o livro dela, não está aqui agora, que eu estou com 2 dela. A vida, os animais como eles de fato são, alguma coisa assim, mas deve estar na bibliografia, depois a gente pode conferir. Então, vamos voltando ali. De arma em punho, os assassinos profissionais de animais os evisceram, cortam fora seus membros, extraem dos úteros fetos ainda pulsantes. Ninguém se pergunta se aquele é um corpo que tinha expressão própria e singular. Ninguém se pergunta sobre a contenteza do animal que nasceu para existir a seu modo, não ao nosso. Uma vaca, um porco, uma ave, uma baleia, um elefante, uma mulher, um escravizado, um nativo. Nos genocídios, ninguém se importa que o corpo dilacerado, esquartejado, seja de uma pessoa humana, porque nunca se questionou a evisceração de pessoas de outras espécies nos zoocídios. Cada animal tem seu grupo social, sua cultura, sua comunicação, busca o próprio bem, se reproduz, cuida dos filhos, contribui para manter viva a sua espécie e íntegro o seu ambiente natural. Para a moral especista exterminista, nada disso é relevante. Inicialmente, apenas os hierarcas e seus seguidores se consideravam pessoas, homens proprietários de terras, de escravizados, de rebanhos, de mulheres, de maquinaria e de armas. Muitas armas. Mulheres, homens sem terra, sem negócios e sem posses, pobres, pretos, escravizados, descapacitados de todo tipo, povos originários e crianças não entravam no rol dos cidadãos, muito menos do conceito de pessoa. As leis eram arquitetadas para a defesa e a proteção de pessoas, que significava as que podiam ter atribuída-se a igualdade com a outra pessoa, né? Um conceito com aplicação parcial. De modo algum, animais não humanos eram sujeitos de direitos. A discriminação contra eles serve de matriz moral em todas as civilizações e legitima a discriminação contra os humanos. A eleição de certos animais para estima, para uso doméstico, para ritos sacrificiais religiosos e para o extermínio, como pragas ou comida,
porque ninguém nunca pensa que os animais destinados ao extermínio também são as vacas, os porcos, as galinhas. Todo mundo pensa, exterminem as baratas, os ratos, as formigas, né? Como pragas ou comida, né? Também. Antes de entrarmos na luta em defesa dos animais, vivemos imersos na moralidade zoocida especista. Aboli-la é tarefa que não se resume a propor leis e bem-estaristas. Elas não passam de verniz, pois encobrem massacres que afligem pelo menos 100 bilhões de animais terrestres por ano, somando-se mais de 70 bilhões criados em rebanhos aprisionados e os capturados ou caçados nas matas, além de, estima-se, 3 trilhões colhidos das águas. As leis bem-estaristas não protegem a maioria absoluta, esmagadora dos animais exterminados para comilança no mundo, justamente as aves e os peixes. O termo especismo não existia até 1969, quando o cientista Richard D. Ryder, hoje Sir, o criou para completar o tripé da falta de ética na moralidade supremacista: racismo, machismo, especismo. Desde então, nos últimos mais de 50 anos, as formas da discriminação que enseja violências, crueldades, exclusões e extermínios foram desdobradas em muitas mais. Hoje, trata-se com a mesma intensidade crítica o racismo, o escravismo, o machismo, a misoginia, o sexismo, o capacitismo, a xenofobia, o etarismo e o especismo. À medida em que os sujeitos discriminados assumem seu lugar de fala, e estou aqui usando a expressão da Djamila Ribeiro, e criam seus modos e espaços singulares de poder de expressão, novos sujeitos injustiçados emergem e novas designações são devidas para representar as violências que sofrem. No caso dos animais das outras espécies, não temos sequer um movimento emergente que tenha sido iniciado por eles, como os bebês, as crianças, os idosos, os senis, os adoecidos ou os que sofrem mentalmente. Os animais não podem criar um espaço de poder a partir do qual defendam seus interesses. Os animais das demais espécies estão à mercê dos humanos e dependem de nós para poderem seguir sua vida em paz e para serem libertados dos cercados físicos, econômicos, religiosos, culturais e mentais, portanto, dos cerceamentos nos quais nós, humanos, os aprisionamos. Como libertá-los das cadeias que fabricamos para os imobilizar ao redor do planeta Terra? Quando nós mesmas seguimos aprisionadas em nossas redes morais separatistas, supremacistas, fascistas e especistas em relação aos outros animais. O especismo é a discriminação mais conveniente à totalidade dos humanos. Ele não é prática de um grupo particular, é a mais generalizada de todas as discriminações. Para que um animal seja degradado de valor, cercado, aprisionado, manejado, é preciso que interesses econômicos extrativistas pulsem no campo onde eles se movem. É preciso, sobretudo, que na mente humana haja uma matriz neurocognitiva modeladora da matriz moral e modelada por instituições ou práticas culturais, de modo a que os humanos sejam considerados pessoas, portanto, com o valor inerente ou inalienável, e os outros animais sejam considerados não pessoas, portanto, com valor meramente intrínseco, sua capacidade de sentir dor e sofrer, e valor instrumental, equivalente ao de meros objetos a serviço de propósitos humanos, ou valor nenhum, os condenados ao extermínio. Afinal, na lógica teoeconômica que embasa a gastronomia e regula o uso da força muscular alheia para serviço próprio, os animais são vistos e designados como coisas que se movem, propriedade semovente.
As coisas que se movem por conta são cobiçadas por renderem vantagens a quem as explora. Usa, maneja, escraviza, extrativiza, vende, compra, mata e come. Nas teoeconomias, os animais jamais são os beneficiados. O especismo, do mesmo modo que o racismo e o machismo, que merecem leituras à parte, não são modos de pensar e de viver adotados por deliberação. Eles nos estruturam, conforme argumenta Silvio Almeida em seu livro Racismo Estrutural. Só que ele não fala do supremacismo, não fala do fascismo, fala realmente do racismo. Mas toda a ramificação conceitual que ele emprega, eu dou por suposto que serve para a nossa reflexão sobre o especismo também. O especismo está em nossa matriz cognitiva fundamental. Resta-nos a liberdade de escolher fazer um giro no sentido contrário, decidir desassinar o contrato especista que nos impuseram desde antes de nascermos. Então, é quando fazemos o que Aristóteles chama de uma escolha, a escolha de um caminhar, de um seguir por um caminho dietético, no sentido grego, né, que significa um modo de viver. Então, uma escolha deliberada. Esse foi tema da tese de doutoramento do Leon Denis, que já está publicado como um livro. O especismo inflige privações físicas, mentais e ambientais aos animais. Suas práticas privam os animais de todo o contentamento do viver, porque os impedem dos movimentos que lhes são naturais para buscar os meios do bem viver, de acordo com suas espécies, obviamente. Desde que nascemos, ensinaram-nos a nos distinguir para mais em relação aos outros animais. O especismo estrutura nossas mentes antes de o supremacismo e o fascismo terem ingresso nela. Ainda que o sujeito humano não sinta qualquer emoção negativa, tipo raiva, desprezo, ódio, repulsa, desejo de agredir em sua mente, ao ver ou pensar em um animal em condições de vulnerabilidade, há uma estruturação conceitual e emocional que o faz sentir-se diferente do animal, sempre para mais. A menos que esteja sendo atacado por um urso, uma onça, né? Aí um leão, daí já muda de figura. Há uma estruturação conceitual, né? A percepção da diferença não foi educada para tornar-se um estímulo ao respeito por formatos e expressões diversos dos nossos. Pelo contrário, crianças e adultos, bullies, sabem disso e sabem se aproveitar disso. Seus alvos ou vítimas sofrem com isso. Os outros animais são colocados em uma categoria separada, fora daquela na qual o humano se posiciona. Isso dispara na mente o supremacismo e o fascismo. Se não há uma educação para compreender que a percepção da diferença não nos autoriza a vilipendiar o outro, é muito fácil que o pensamento role sem pudor para a conclusão fascista de que o diferente não deve ser incluído no nós, do qual fazemos parte. Quando excluímos os outros animais do nosso mundo identitário, é fácil deixar rolar a ideia de que, se eles não nos pertencem, se eles não nos são úteis, não nos importa o que fizerem a eles. Concebemos a luta abolicionista animalista como a luta em defesa dos animais contra a discriminação de seus interesses individuais e específicos. Lembremos que os flagelos, a restrição de liberdades e as demais privações são maus tratos por eles, pois eles são seres tão sencientes quanto nós o somos. De fato, todos os modos de detenção perpétua, de cercamento dos corpos, de restrição das liberdades naturais dos animais, são formas de violência contra eles e contra sua liberdade de expressão específica. Dessa violência, desdobram-se outras, das quais pouco se fala nos movimentos em defesa dos animais. Privação do seu modo natural de viver,
privação de sua cultura, de sua comunicação, de sua expressão natural de afetos e emoções, privação de suas escolhas ambientais e sexuais. Ao considerarmos natural privar um animal de tudo o que ele precisa para poder ser o animal que é, criamos um molde no qual o fascismo baixa as leis, privando grupos a serem exterminados de tudo o que eles precisam para poderem ser os humanos que vieram ao mundo para ser. Vimos isso no final do módulo 2, né, nas 57 leis de privação dos judeus pelo nazismo. Podemos pensar o especismo como modo de degradar de valor a vida dos outros animais, comparando-a com a vida de humanos, com parâmetros que só podem ser atribuídos a humanos, não a outros. Degradamos de qualquer valor o contentamento de viver das baleias, dos elefantes, das araras, dos lobos, das hienas, dos urubus, dos bichos preguiça, das onças, dos javalis, dos mico-leões dourados, das antas, dos hipopótamos, das vacas, das galinhas, das ovelhas, dos perus, dos porcos e assim ad infinitum. Envenenamos seus ambientes ao criarmos rebanhos de animais destinados ao extermínio para nossa comilança. Degradamos de valor a vida dos animais criados aprisionados ou cercados, dos condenados ao serviço, ao abuso e à morte para servir aos nossos interesses, a fobia e a filia. O especismo opera em dois planos, no subjetivo ou mental, pela compreensão separatista do mundo animal, ao qual não queremos ver ligado nosso cordão umbilical. E no plano objetivo, no cultural, no das práticas institucionalizadas, quer dizer, práticas ordenadas, jurídica e economicamente, levadas a efeito de modo agendado e rotineiro em todas as etapas do processamento de corpos vivos em nacos empacotados para o devido preparo, servido aos comedores humanos. Portanto, quando se fala uma prática institucionalizada, se fala de uma autorização legal, moral e econômica para aquela prática. O especismo não é, portanto, apenas a crença na supremacia da vida dos humanos sobre a de todos os animais cobiçados, usados e comidos pelos humanos. O especismo está tramado em uma rede de práticas rotinizadas, cujos fios se transpassam com laços firmes em nós. Juntando-se os fios da malha discriminadora da vida dos outros animais, temos o sistema especista, no qual nadamos, mergulhamos, estamos imersos, antropocêntrico. Ele espelha o separatismo dos conceitos verbais formatados no aprendizado da língua de nossos pais, da nossa comunidade, junto com a ingestão da dieta animalizada que eles impuseram a nós desde bebês. O especismo tem seus laços tramados na ciência, serva das teoeconomias que marcam com sangue as teoecologias. Desde sempre, pensou-se a vida no planeta Terra como criada em graus de importância, como se Deus, o Criador mais evocado ao redor do mundo, ainda que essa entidade tenha nomes e configurações múltiplas, como se Deus precisasse mostrar sua potência absoluta, criando seres hiper, mega, blaster potentes para resistir aos desafios do viver, os da espécie humana, e seres nos quais aquela potência toda fosse progressivamente subtraída deles, tornando-os fracos para enfrentar os embates do viver, porque se pensa, uma fake news, que a vida se faz por embates contínuos. E, lá do alto da escada, esse ser supremo reinaria com desdém sobre aqueles a quem ele deliberadamente criou fracos e se babaria de admiração pelos seres que ele deliberadamente fez fortes para a opressão dos fracos. Ora,
podemos ver que tal narrativa teológica tem exatamente o perfil ou a face do supremacista que a propaga. Na natureza, todos os animais são igualmente capazes de se manterem vivos por conta, risco, limites e alcances próprios, tanto quanto nós, incluindo os riscos. O especismo repete na mente individual esse tipo de bioteocracia. Por séculos, suportamos essa fake news propagada até nas aulas de ciência da vida, sem podermos questionar qual sentido político e moral isso trazia para nossas vidas adolescentes ou a caminho da adolescência. Na tradição supremacista de viés fasciespecista que herdamos dos gregos clássicos, repassada aos cristãos, a vida natural está organizada em uma escala ou escada, sendo que, pelo menos desde os idos de Paulo de Tarso, então, o primeiro século da nossa era, passando por Agostinho e Tomás de Aquino, séculos IV e XIII da nossa era, cruzando Kant, século XVIII da nossa era, e muitos filósofos morais e políticos contemporâneos, o degrau mais alto dessa escada está ocupado há milênios por brancos másculos, à custa de músculos de não brancos e de não másculos. Mas não bastasse essa narrativa ser antropocêntrica, androcêntrica e racista, ela exige ainda que naquele grau máximo da escala da vida, subdegraus sejam esculpidos para que, mais uma vez, de modo escalonado ou degradado, sejam alocados sem que perturbem a liberdade de ação dos primeiros, dos hierarcas que se autoproclamam acima dos outros humanos, os menos favorecidos nas castas superiores. Porque a própria casta superior tem subcastas, né? Isso é muito bem explicado pela Isabel Wilkerson no seu livro Castas. Se admitimos que tais crenças sejam disseminadas em todas as culturas, o que dizer da crença de que, degrau por degrau abaixo daquele no qual os humanos estão assentados em último lugar, os demais seres viventes, sencientes, a que chamamos animais, foram desde sempre usados como modelagem para o mesmo padrão de discriminação, rebaixamento e exclusão de humanos. Há quase 500 anos, o massacre dos corpos animalizados dos humanos nativos das Américas foi contestado por intensos debates teológicos e políticos. O debate, por exemplo, entre Bartolomeu de las Casas e Sepúlveda, em 1551. O massacre de cerca de 100 bilhões de animais terrestres não humanos ao redor do mundo, ano após ano, e de outros 3 trilhões de seres das águas, não é contestado até hoje. Quanto mais estudamos a mente dos povos não humanos, mais nos aproximamos do que de fato a vida representa para eles e mais abrimos os olhos para ver a extensão e a profundidade do especismo. Quando falamos baleia, pensamos em um animal gigantesco que nada, mergulha mais de 3.000 metros de profundidade e, aqui um parêntese, não implode, né? A mesma profundidade na qual acabou de implodir lá o dispositivo de passeio para ver os destroços do Titanic. Então, ela percorre centenas de quilômetros oceanos por dia para se sustentar. Uma baleia pensa, uma baleia se comunica, uma baleia tem emoções, tem cultura, tem noção de si própria, se reconhece como um sujeito individual, enquanto reconhece cada uma das baleias que compõem a sua família, reconhece as diversas famílias que compõem o seu clã extensíssimo, navegando oceano afora? A resposta é sim, mas só agora, nas últimas décadas, os cientistas deram essa resposta. Até então, não. Quando falamos de baleias, assim como quando falamos de porcos, galinhas, vacas, ovelhas, cabras, gatos, cães, cavalos, patos, araras,
nada dizemos do que esses animais são em seu contentamento singular, um por um. Se nada estudamos de suas mentes, como afirmar que eles as têm? Então, como não estudamos a mente dos animais, nós dizemos que eles são dementes. A eles falta a mente, né? Mas o que falta é a nossa mente. Nós somos dementicados no que tange aos conceitos que temos e às concepções sobre os outros animais. Se nada estudamos de suas mentes, como afirmar que eles as têm? O mais confortável para nós humanos, centrados nos próprios interesses, é cultivar uma forma de preconceito, o especismo, pela qual discriminamos a vida dos outros povos para mais ou para menos, de acordo com o padrão hierárquico no qual nossa mente foi formatada, em moldes separatistas, supremacistas, colonialistas, racistas, machistas, capacitistas, misóginos e extrativistas. No máximo, tentando nos livrar do peso e da responsabilidade pela evisceração e esquartejamento dos corpos dos indivíduos dos povos não humanos, que usamos para todo e qualquer propósito culinário, concedemos algum estatuto moral a alguns animais, em graus mais elevados na hierarquia do valor da vida. Esse é o que eu chamo de especismo elitista. Enquanto a outros animais desses povos vilipendiados, concedemos nosso desprezo, descaso e indiferença ao que estou chamando hoje, pela primeira vez em público, de especismo exterminista. No entremeio, elegemos certos animais para estima. Esses passam a fazer parte dos eleitos, a quem concedemos respeito pela vida e bem-estar. Esse é o especismo eletivo. Com a mesma naturalidade, classificamos os demais humanos. O especismo exterminista inspira os genocídios. Quem são os sub-humanos? Em seu livro Less Than Human, menos que humano ou sub-humano, David Livingstone Smith nos lembra da categoria dos humanos xingados de sub-humanos. Seres que não têm aquele algo especial que nos torna humanos. Por causa desse déficit, eles não merecem o respeito que nós, humanos verdadeiros, legítimos, somos obrigados a garantir uns aos outros, humanos verdadeiros e legítimos. Isso se chama desumanizar. A desumanização, exerce um papel fundamental nas guerras, nos genocídios e em todas as outras formas de brutalidade. Animais de outras espécies, há milênios, em todas as culturas ditas civilizadas, além de muitas das ditas primitivas, têm sido considerados como seres inferiores, sem direito à dignidade, que evoca respeito por sua vida, por seu bem próprio, por sua integridade física, por sua integridade emocional, sua atividade de consciência ambiental de si e do que constitui seu ambiente natural de vida. Portanto, o especismo inspira o fascismo. O especismo exterminista contra animais outros que não humanos, tem raiz em uma formatação moral básica, uma classificação separatista do valor da vida animal em, agora, entre aspas, aquelas classificações no tripé, né? Vidas com valor absoluto ou dignidade, com fim em si mesmas, vidas com valor relativo, cujo fim é serem usadas para servir a humanos, e só então adquirir algum valor, e vidas destituídas de qualquer valor, vidas devalorizadas. Porque aí eu não botei desvalorizadas, porque lembra a valor econômico, mas a questão não é só da desvalorização, porque não se pode vender esses animais, ou comer, ou negociar com eles. Não, é uma devalorização, né? É uma degradação de valor. O especismo desqualifica a vida dos animais nascidos em outros formatos e com outros desígnios muito diferentes dos nossos. Ele o faz usando a arquitetura de castas
que inclui uma classe de vida sem qualquer classificação, aquela, como na Índia antiga, a dos párias, ou a casta dos humanos intocáveis, que nem no sistema de castas entraram. A vida dos animais que aprendemos a repugnar e a esmagar. Em culturas de matriz especista, os animais são depreciados por conta de sua aparência. No final do século XVIII, Humphrey Primat e Jeremy Bentham questionaram tal critério moral. Para esses dois filósofos morais britânicos, precursores da defesa ética dos animais, não é a aparência externa que importa. O que importa são as experiências dolorosas e prazerosas que o animal pode sentir. Ora, no fasciespecismo, há uma inversão do raciocínio. Os humanos xingados com qualificativos animalizados depreciativos são considerados falhos em sua essência de humanidade. Eles têm a aparência externa de um ser da espécie humana, que merece reverência, respeito e louvor. Mas neles há uma falha completa daquilo que define o humano como humano. Neles faltaria a essência humana. É bem ali, nesse buraco construído pela fake news, né? Nessa lacuna ou falha, que introduzimos nossos escorços animalizados para designar um humano como menos que humano. O especismo atribui uma essência aos humanos e destitui os outros animais de qualquer essência. Quando um ser tem o desenho de sua essência, o valor de sua vida é absoluto. Quando o ser tem apenas um desenho em sua aparência, mas nenhum desígnio que possa parecer com o humano, ele só tem valor se for apropriado por um humano, dominado por um humano, submetido por um humano, para seu uso, serviço ou comilança. Se cada cultura dá valor preferencial a certas características, por exemplo, a da fala, a capacidade de falar na língua nativa, e reconhece que a ausência dessa habilidade torna um humano menor do que ele está destinado a ser, o viés capacitista, obviamente, cada povo, quando em contato com indivíduos de outras culturas, confere se nele se apresenta a característica que sua cultura considera essencial à humanidade. Se o sujeito não apresenta aquela característica, automaticamente ele é degradado de valor. Por essa via, por exemplo, ontem, comentário sobre o discurso do Lula em Paris, que foi feito em inglês, né, num país que se recusa a falar inglês ou a tratar bem quem peça qualquer informação em inglês, porque eles são francofílicos, né? Só o francês é a língua melhor. Então, já teve críticas, como é que o Lula falou, se deixou traduzir em inglês e não em francês. Ora, gente, porque o resto do mundo vai entender inglês, mas não francês, né? E ele estava falando para todos os países do mundo. Por essa via, quanto mais diversificadas as culturas humanas, quanto mais diversificadas as culturas não humanas, maior o número de seres dignos de exclusão do círculo moral chamado de o nosso, pelos fasciespecistas, porque maior o número de seres sencientes que não falam a língua nativa do fasciespecista. Se a gente pedir para um fasciespecista fazer uma lista das características falhas naquele que se torna alvo de sua agressão física e moral, rebaixadora de valor, ele não vai conseguir dizer, mas vai sintetizar uma distinção, separando esse outro que ele xinga do grupo ao qual ele, o xingador, pertence. Como são infindáveis os traços que marcam ou delineiam uma cultura e a distinguem das demais, o fasciespecismo tem uma plasticidade criativa. Ora, o grupo dele tem a língua como traço essencial à humanidade, ora a religião, ora a sexualidade, ora a autotecnologia, ora a gastronomia, o esporte, o poder, a riqueza, a fama, a espécie biológica ou a etnia. Qualquer atributo torna-se pretexto arbitrário
para escorçar, desqualificar e vilipendiar quem não faz parte do nós. Como os animais, aos animais faltam todos esses detalhes eleitos para separar os iguais e os distinguir dos não iguais, os animais se tornam o alvo escolhido como instrumento para agredir o humano em questão. É como se o animal escolhido fosse uma síntese ampliada de todas as falhas daquele humano. Então, pega-se um traço do animal, amplifica-se ele, é o que eu chamo do escorço, né? E aí, com esse escorço, a gente deforma o animal. E essa deformação a gente aplica naquele buraco lá que está faltando no humano. Seja a língua, seja a religião, seja o sexo, seja o gênero, não importa, porque é arbitrário essa distinção, essa exclusão é por um viés arbitrário, de arbitrariedade. A estrutura mental, emocional, conceitual e moral fascista está assentada no especismo. Isso não é consciente, é estruturante. A consciência vem somente para quem examina suas próprias noções, suas emoções, ao dar-se conta de estar usando como chicote um animal para vingar-se de um desafeto humano, degradando a ambos, ao animal escorçado e ao humano espancado, em suas respectivas singularidades. Se os humanos não tivessem tamanho desprezo e desdém por certos animais, ao xingarem outro humano, não lhes ocorreria etiquetá-los com um desqualificativo animalizado. A principal divisão pela qual estruturamos a mente de modo separatista é entre humano e animal. Essa divisão é uma imensa e poderosa fake news teológica criada por Tomás de Aquino no século XIII. Ela serve para sustentar o giro seguinte, que sucede à divisão, a hierarquização. Então, primeiro você distingue. Ok, distinção vimos lá na mente infantil, não é maléfica, ela é necessária à sobrevivência. Você distingue a comida do cocô. Ok, maravilha. Aí você tem que hierarquizar. Não, você nem hierarquiza. No caso da comida de cocô, o cocô está fora. É extermínio, é descarga. E a comida você bota para dentro. Então, quando se aplica isso a humanos, num regime político, aí nós temos um fascismo. Então, tem os humanos que são, dado descarga, eliminados nos campos de concentração, nas câmaras de gás, e nos genocídios e democídios de modo geral. E aquilo que pode ser ingerido, os da minha igreja, os do meu partido, os que seguem o meu mito, etc, etc. Após nos separarmos da categoria animal, impomos aos outros animais uma posição inferior à nossa no valor de suas vidas. Esse impulso não é natural, ele é moral e politicamente aprendido. Ignoramos que o contentamento da vida tem tanto valor para o lagarto, para o elefante, para o boi, para o peru, quanto o da nossa vida tem para nós. Mas alimentar a crença de que a vida do outro não presta, porque não nos serve para nada, nada mais significa do que declarar que desse outro não temos o que extrair em nosso proveito. Então, se ele não se presta a nos servir, não precisa ser mantido vivo. Assim que decretamos sua inutilidade, acionamos nossa astúcia para destruí-lo. Esse é o portal por onde nossa superioridade e astúcia escarnecem o valor da vida dos outros animais. Lembremos que a palavra escarnecer significa dilacerar e arrancar as carnes. Fazemos isso ao comer as carnes dos inocentes, ao torturar qualquer animal senciente, seja ele humano ou não. Por outro lado, se o animal não nos serve, isso tem uma carga histórica ligada ao significado da palavra servo. Ser poupado do abate no campo de batalha. O preço de não ser morto no campo de batalha é a escravização. Então, a maior parte da escravização se deu na história, e não estou pensando apenas na escravização dos
africanos, estou pensando na escravização que precedeu todas as escravizações, por exemplo, a escravização pelos árabes de indivíduos de todos os povos eslavos, né? Então, vamos ver o que significa, né? Isso agora é uma citação do David Livingstone Smith. Em vez de abater todos os seus inimigos, os vencedores traziam alguns deles consigo como escravos. Essas bestas de carga humanas eram recrutadas para trabalhar ombro a ombro com bois e jumentos, ou, no caso de muitas mulheres cativas, para satisfazer as urgências sexuais dos vencedores. A origem da escravidão pela guerra foi preservada na etimologia da palavra servo, que vem do latim servare, que significa salvar. Servos eram os salvos para o trabalho forçado, em vez de serem executados sumariamente na derrota. Os animais domesticados, poupados do abate imediato, têm sido usados para servir aos propósitos humanos. Por exemplo, quais são as servas? As galinhas, que não vão para o abate. Os frangos vão aos 43 dias. As galinhas não, elas são escravizadas. Tem gente que odeia quando eu uso esse termo, mas estou usando no sentido legítimo da palavra. Vacas, ovelhas, cabras, porcas são usadas para reposição dos plantéis. Portanto, elas são usadas para servir a essa reposição. Elas são poupadas do abate. No caso da galinha, foi poupada de ser assassinada no 43º dia. Aí, no caso da vaca, foi poupada de ter sido assassinada com 1 ano e meio, 18 meses, e vai ser assassinada com 6 anos e não com 1 ano e meio, e assim por diante, exatamente como se fez com os escravizados humanos. Mas há animais, e cada cultura mantém suas restrições conceituais, dos quais os humanos não se servem, nada podem extrair. Esses são os condenados ao extermínio, especialmente quando, em condições específicas, tornam-se nocivos aos interesses supremacistas. Cada cultura tem sua própria lista de quais animais vão para o plantel do corte ou da reprodução e quais vão para o extermínio. Na linguagem fascista, já estou finalizando, que desvela o especismo na base dos genocídios e democídios, ainda não suficientemente investigada essa linguagem fascista, né? É o que eu estou fazendo agora, mas, por exemplo, em todos os autores que eu usei, não encontrei uma reflexão na direção dessa reflexão que eu estou apresentando hoje a vocês pela primeira vez, tá? Cada grupo exterminador escolhe como etiqueta para desqualificar ou desumanizar alvos humanos destinados ao abate certos animais e não outros, como a gente viu lá naquela lista inicial. Geralmente, os animais escolhidos para servirem de desqualificativo na degradação do valor de humanos são aqueles considerados mais sanguinários, mais impuros, mais repugnantes ou mais venenosos. Portanto, os que se decide exterminar para proteger, aspas, a integridade do grupo exterminador. Foi o que Hitler fez quando falou todas aquelas palavrões em relação aos judeus. Qualificar humanos na categoria dos animais de outras espécies libera os fasciespecistas para cometerem seus crimes, porque aqueles animais designados são nocivos à cultura em apreço e têm sido exterminados sem dó nem piedade por milênios. Como os humanos matam os animais segundo por segundo, é preciso colocar os humanos alvo de ataques na condição de animais que merecem ser exterminados. A par com esse padrão, os humanos alvo da desqualificação também são xingados de características que remetem a doenças, a imundície e a proliferação indesejada. O uso especista dos animais para desqualificar humanos não é exceção em uma ou duas culturas, das que se autoproclamam superiores às demais, por exemplo, as culturas japonesas, chinesas, estadunidenses, europeias,
àquelas que são consideradas por eles, pelos supremacistas, né, inferiores no mais alto grau. Todos os povos costumam negar a igualdade a estranhos desafetos. Para isso, recorrem, sem exceção, à figura de animais de outras espécies, quando querem escarnecer ou desfigurar os humanos que repudiam e visam destruir. No emprego de linguagem desumanizadora especista, os humanos tornam-se juízes que valoram ou devaloram, portanto, avaliam o mérito da vida de certos animais, comparando-os a outros animais e, principalmente, indicando o quão inúteis suas vidas são para os propósitos humanos. Há um tom supremacista na linguagem faciespecista. A supremacia humana tem sido defendida pela filosofia e tem, em Aristóteles, em Kant, em seus seguidores contemporâneos, seus grandes expoentes. O valor da vida dos outros animais depende do quanto os interesses humanos os podem utilizar. Animais que, aspas, não servem para nada, são os prediletos da linguagem faciespecista. Eles não são poupados do extermínio pelos humanos, que os desprezam e derrotam. Como se pode ver, os animais eleitos como objetos para degradar humanos, visados ao extermínio, conforme o anota David Livingstone Smith, pertencem invariavelmente a uma destas três classes: predadores perigosos, animais imundos e contaminados ou presas fáceis. Autorreferência humano em oposição aos visados para escárnio. Os gregos se identificavam como humanos livres, enquanto designavam bárbaros os povos destinados, no entender deles, por natureza, à escravização. Isso incluía todos os povos não gregos. Então, para um grego, só era humano, só era uma pessoa, um cidadão, o grego. Todos os outros eram potenciais escravos. O geógrafo Estrabo, a quem eles denominavam bárbaros, o geógrafo Estrabo, que viveu entre o ano 64 da era anterior e 24 desta era, sugere que o termo bárbaro designa povos barbar, quer dizer, povos cuja fala, quando tentam falar o grego, soa como um blá, blá, blá. Tanto faz isso em inglês ou português, entendemos muito bem. Povos, portanto, deficientes por não falarem fluentemente a língua grega. Então, esses povos eram potenciais escravos, bastava vencê-los, entrar numa guerra com eles, vencê-los, obviamente, e eles já eram levados, eram poupados da morte no campo de batalha e levados como escravos. Então, essa é uma das origens, né, da escravidão humana, da escravização de humanos pela guerra. Apliquemos tais teses à questão do especismo. Para a maior parte dos filósofos humanistas, animais não humanos são destituídos de direitos porque eles não têm linguagem. E aí temos em Descartes, filósofo francês do século XVI, o grande expoente, no sentido entendido para a linguagem humana. Portanto, não tendo linguagem, não podem ter consciência do que se faz a eles. Isso é a argumentação de Descartes, que fazia vivissecção. São como objetos insensíveis, com a diferença de que se movem. A consciência, para Descartes, resulta do pensamento sobre o que sucede a alguém, ou o que esse alguém empreende. Então, só quando consegue pensar sobre o que está a fazer, o que vai fazer, ter um propósito no fazer, é que só quem faz isso é que tem consciência. Se o animal não tem uma linguagem, para Descartes, logo, ele não pensa. E se não pensa, ele não é um igual ao humano. Portanto, o animal não humano é um bárbaro, um bárbaro. Nunca vai falar fluentemente. Agora, imagina que eu fosse uma grega e estivesse falando isso. Como um animal nunca vai falar fluentemente um grego, como é que eu vou pressupor no ágora, o espaço público onde é feitas as leis em defesa dos animais? Então, vem aí uma lógica que é milenar, tem 2000 anos de tradição.
Perdi. Portanto, o animal não é humano, é um bárbaro. Sua vida só tem valor pela apropriação dela por humanos que exercem o domínio pleno, com sua própria linguagem sobre ele, que é o que o Senhor faz sobre o escravo. Então, o escravo passa a ser respeitado, né? E há limites no que o Senhor pode fazer a ele, porque ele acabou de adquirir senhoria, ele acabou de adquirir estatuto de pessoa por ser escravo de um homem livre, de um cidadão ateniense. Bem, os chineses do século IV, antes da presente era, denominavam os povos circundantes no mapa, para leste, oeste e norte, de lobos, insetos e cães. Somente eles próprios eram designados como, aspas, seres humanos. Temos, então, à época, os gregos se sentindo os seres humanos por excelência e os chineses se sentindo os seres humanos por excelência. Smith conclui que tal supremacismo é um recurso retórico e moral para legitimar a escravização de outros humanos. Há um crescendo no processo de degradação da vida do outro, animal ou não, até que se esteja disposto a praticar seu extermínio. Degrada-se de valor a vida dos outros animais, em seguida aplica-se seus traços escorçados para estereotipar os humanos desafetos e, por fim, põe-se a máquina de guerra em campo para o extermínio. Uma vez vencidos, são servados da morte no campo da batalha e levados como escravos para o território dos vencedores. A guerra justa, entre aspas, tem servido a tal propósito católico desde o século IV, com Santo Agostinho, e teve seu ápice nas cruzadas que, uma vez encerradas, deram início, toda a tecnologia bélica das cruzadas deu início à escravização dos africanos e o sequestro deles para as Américas. Havia forças, armas, poderes econômicos e teológicos que precisavam continuar em movimento, né? Porque os povos originários das Américas e da África não falavam as línguas dos invasores, inglês, espanhol e português, mal e mal conseguiam balbuciá-las, foram caçados, aprisionados, escravizados, mortos e eviscerados, como se fazia e se faz com animais de outras espécies, que também não falam nunca a nossa língua. Como é que nós vamos dever respeito a eles? Quando antropólogos investigaram os conceitos degradantes usados pelos povos nativos americanos, encontraram a mesmíssima justificativa usada pelos colonizadores em relação a eles. Os Atsi-Narsai, ou escravos, são completamente anômalos. Eles têm o formato de humanos, mas não têm a essência, seja ela qual for. Por quê? Porque a essência é a língua da minha tribo. É comer as comidas que a minha tribo come. É reverenciar as divindades nos ritos da minha tribo. Os gregos, e não menos os romanos, pensavam em seus escravizados como rebanhos de gado. Eles tinham gado bípede, andrapodon, e gado quadrúpede, tetrapodon, servindo-lhes ombro a ombro como escravizados. Então, andrapodon era os que fazem parte do rebanho do gado escravizado que tem pés no formato humano. Eram humanos. E os tetra é 4, né? Podom é pé, os teta era o que nós chamamos de o rebanho quadrúpede. Nas 13 línguas de povos nativos americanos, ser humano refere apenas os membros do próprio grupo. 13 tribos e línguas foram estudadas por antropólogos. Os pronomes ele, ela são exclusivos para designar homens e mulheres da própria tribo. Qualquer estranho é referido como esse, essa, que para nós é para as coisas, né? A palavra Deutschland, por sua vez, contém Deutsch, um termo indo-europeu que significa ser humano. Deutschland é o nome da Alemanha em alemão, né?
Ich fliege nach Deutschland. Eu estou voando para a Alemanha. Então, em alemão, a Alemanha chama Deutschland. Land é pátria, terra, território. E Deutsch significa, em indo-europeu, nesse vocábulo indo-europeu, ser humano. O termo slaves, por sua vez, foi apropriado pelos árabes para designar os povos que eles escravizavam. Esses povos formam um leque que vai da Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, no leste, a Polônia, República Tcheca, Eslováquia e Lusácia, a oeste, a Bósnia, Sérvia, Croácia, Eslovênia, Macedônia e Bulgária, ao sul da Europa. Os árabes não se referiam aos eslavos com os mesmos termos usados para referir seus escravizados subsaarianos. A esses, eles chamavam de mudos, estúpidos, tarados sexuais, preguiçosos, desonestos, grosseiros, imundos e patetas. Tais adjetivos vigoraram nos Estados Unidos durante o regime escravocrata, depois da Revolução de 1776 e após a abolição da escravatura até a década de 70. Os afro-americanos ainda são denominados com esses adjetivos. Estamos formatados no padrão separatista e especista. Esse padrão adquire contornos diversos. Pode manifestar-se no pensar, no sentir, no falar e no agir. Em qualquer dos casos, usamos seres de outra espécie ou da nossa para descarregar contra eles a frustração de não sermos nós reconhecidos por nossas geniais qualidades superiores. E o fazemos por considerar que a nossa vida tem um valor essencial, não um valor instrumental para os outros, enquanto a vida deles só tem valor se servir como instrumento para os nossos propósitos. O que precisamos esconder de nós, então finalizo aqui, é o fato de que todas as características escorçadas dos outros animais para configurar o conceito que temos do humano a ser depreciado por nós estão presentes em nós. Mas como não temos consciência disso, não queremos ter consciência, quando identificamos em outro humano um traço que nos faz lembrar o traço de um animal qualquer já estereotipado, vemos ali uma ambiguidade, uma contaminação. E aqui isso já remete ao fascismo, pavor, a fobia de ser contaminado, né? Uma miscigenação. Fomos formatados para repulsar a ambiguidade, para negar em nós qualquer traço que misture traços de humanos estranhos ou de animais não humanos, a quem consideramos de menos. Então, aqui está a fonte do fascismo, está no especismo. Então, se não estudarmos profundamente o especismo, nós nunca vamos nos livrar da violência política, da violência dos estados e dos regimes, porque ela está estruturada na nossa mente, nesses formatos que eu tentei, nessas 3 leituras, traduzir para vocês dos meus estudos. Agora, muito obrigado, podemos ir ao debate, que já me passei mais que da hora.